E aí galera, aqui é o Binho com um começo de vídeo um pouco diferente, avisando que o vídeo de hoje é na verdade uma versão adaptada em vídeo do podcast episódio 9 de Jinro, a Brigada dos Lobos, que está disponível no nosso site na Rede Suzuko e pode ser ouvido completo lá. Nesse episódio, participações especiais como a do Pedro do HCTV e do meu querido amigo Sidney, que já escreveu algumas vezes para o nosso site e tem suas críticas em textos espalhados por aí na internet. Sem esquecer também de lembrar para você para entrar lá no site da Rádio J-Hero, onde toca os melhores anime songs, tokusatsu e K-pops da vida que tem por aí, tá certo? Então entre lá, é um site muito legal, bacana, não só com música, mas com muito entretenimento, e é isso aí. Então bora começar com Jinro, a Brigada dos Lobos. Pedro, você pode dar uma breve sinopse assim, meio que por cima? Bom, o filme ele é muito simbólico, né? Tanto a sinopse como os temas em questão, mas ele se passa uns anos depois da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha teria vencido a Segunda Guerra e por algum motivo ela invadiu o Japão, sendo que o Japão era aliado dela na Segunda Guerra, mas não especifica isso no filme, mas que acredito pela questão de ser simbólico, né? Enfim, e parece que a Alemanha invade o Japão e começa a ter digamos, dominar politicamente tanto o Japão como militarmente. É legal uma questão aí que a Alemanha ela é uma referência à invasão americana no Japão. Não existe bem uma invasão americana, né, na Segunda Guerra Mundial, mas existe uma influência muito grande americana depois da Segunda Guerra, envio de tropas. Aí tem as questões do próprio filme, né, que é o Tratado de São Francisco, e também é aquela coisa, os Killzones, eles são uma espécie de soldados americanos ali, né? Tipo, o soldado externo que cuida da paz civil de um outro país, né? Então, essa é a temática, creio eu, de Jinro. Ele interfere ali dentro da sociedade, ali, os Killzones, né? Porque há toda uma agitação após a guerra, né? O Japão todo ele foi totalmente abalado e foi necessário ter aquela polícia, né? Sim, isso aí foi bem fiel à questão real, né? Porque quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, ele vira um verdadeiro pó, né? Tipo, economia destruída, indústria destruída pelos bombardeios e a população fica louca, né? Tipo, e tem aqueles anos do pessoal indo pras ruas protestar e afins. Isso aí o filme pelo menos se mostrou bem fiel à realidade. E os Panzer Corps, acho que é os nomes dos Killzones, eles são inspirados ali nos americanos, né? Porque tem uma lei, não é bem uma lei, mas era um tratado que os americanos eles poderiam interferir nos casos de crimes no Japão para estabelecer a ordem, né? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial o Japão passa a ser um satélite verdadeiramente político dos Estados Unidos na Ásia. Esse é um tema muito caro, né, para os japoneses, né? É raramente abordado. Não, eu acho que existem variações desse tema, né? Tipo, será que daria para dizer que Code Geass também é um pouco isso, né, do Japão invadido, eles querendo a liberdade deles, essa coisa toda? Até o próprio Yamato, né, ele tem meio que essa referência a americanos barra... Sim, eu pensei também nisso ainda agora, que no caso os Gamelons seriam exatamente os americanos, né? E o próprio bombardeio do planeta Terra seria tipo as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, assim. É toda uma referência que é pouca buscada, né? Porque assim, é um tema dolorido, né? Uma sociedade orgulhosa que é a japonesa. Então acho que assim... É você tocar ali na ferida dos caras, né? Isso. O momento onde eles passaram o pior momento do Japão, assim, né? Porque é o seguinte, não é igual você falar de terrorismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você causa polêmica de falar de terrorismo, porque teve as torres gêmeas, enfim, causa dor, né? Já falar da derrota da Segunda Guerra Mundial no Japão, não é acho que só a questão da dor, também a questão do orgulho, né? Pô, era um povo fechado culturalmente e socialmente por muitos anos.
Depois se abre e tem aquele crescimento ali com grande potência na Ásia, e depois eles perdem uma guerra. Eles perdem, tipo, eles são verdadeiramente humilhados, né, aos olhos do mundo. Então é um tema que, assim, quando é abordado em animes, geralmente é puxando aqui, puxando ali. Quando aconteceu a derrota do Japão na guerra, o povo não acreditou não, foi preciso o imperador fazer um pronunciamento dizendo que o Japão tinha sido derrotado. Tão orgulhosos que eles eram que eles não tinham entendido nada, o ataque final, né, americano, assim, deles. Não, é que é assim, vamos lá, a gente tá falando de 1945, onde os meios populares de comunicação é o rádio, assim, pra você ter informação. Aí o país já estava sendo bombardeado, já tinha basicamente perdido quase toda a marinha. Aí o ataque a Hiroshima e Nagasaki, ele é relâmpago. Ele vai lá e ataca. Então, tipo assim, e quem sentiu, então, foi quem morava em Hiroshima e Nagasaki e o governo, né? Aqueles habitantes de cidades mais externas e mais longe, onde o meio é o rádio, é difícil você estar lá. É parecido com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? Porque o soldado alemão tá lá na trincheira e vem um anúncio: vocês perderam. Mas peraí, a gente tá vivo aqui, a gente não lutou até a morte. Entendeu? Causa uma espécie de revolta também. E foi muita humilhação mesmo, né? Por exemplo, os Estados Unidos já depois eles fizeram o Japão assinar lá um tratado que eles não poderiam ter mais um exército, né? Tanto é que hoje em dia eles têm a Jetai, né? Que é a força de defesa japonesa, quer dizer, é só para proteção deles, mas não um exército mesmo. E na época quiseram até eliminar para facilitar a entrada da... Porque os americanos são assim, né? Quando eles querem sempre levar o comércio deles, né? A política deles, né? A economia deles. Sim, exatamente. Parece algo... Parece até dominação mundial, né? A chamada política de intervenção, né? Só que no Japão não foi tanta política de intervenção, porque era mais no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas depois, né? Você vai vendo que... Mas continua aí, Cid. Aí na época eles quiseram até, tipo, os americanos, sei lá, eles sugeriram uma ideia, tipo, e o governo, né, tentou fazer isso, que era para eliminar o kanji, né, que são os símbolos, né, que representam palavras, né, os japoneses, verbos. O alfabeto. Eliminar, para simplificar, assim, né, simplificar bastante, assim, só que o povo lá, os professores não gostaram e foram contra, assim, mas de tanto que a moral ficou baixa na época, assim. Porque depois que eles perdem a guerra, né, cara, eles viram entre aspas, marionetes mesmo. O governo não tem muito o que fazer ali. Aí os japoneses perdem o direito ao exército e os americanos ainda sugestionam que mudem a língua para facilitar os negócios, né, comerciais. Isso seria como tipo essa é uma verdadeira humilhação, né, porque a língua representa muito o povo, né, certo? Sim, e eu acho que isso é interessante porque a maior barreira entre o Ocidente e o Japão é exatamente a língua, né? Então, tipo assim, você mudar para uma estrutura de língua ocidental, que é o inglês, você está aproximando demais, você está facilitando muito a entrada da cultura americana / ocidental dentro do Japão, né? E uma coisa interessante que a Constituição japonesa, ela é idêntica à Constituição americana, né? Porque assim, isso eu acho que é uma das maiores humilhações do governo japonês atual, porque essa Constituição ainda está em vigor. Quando os americanos eles conseguem a rendição do Japão, eles pedem uma nova Constituição, e essa Constituição ela é baseada na Constituição americana. Ela é quase idêntica. Então assim, essa é uma das maiores humilhações, acho que assim mesmo, do Japão na questão política. Tipo, até hoje tem um modelo que lá em 1949, 45 eles tomaram, sabe? E também tem a gente falando aqui de humilhação política. Essa é a própria temática do Jinro, né? Porque os Cousin Corps, ele é uma força externa, né, que intervém na política interna ali, que é a política civil. Essa ação, ela é, como eu disse no começo, ela é baseada nos tratados que os Estados Unidos fez com o Japão, que os soldados americanos dentro do Japão, né, que eles ficaram, acho que um bom tempo estacionados no Japão ali e tal, os soldados japoneses poderiam intervir na política, assim, em casos de polícia, né? Por exemplo, briga de marido e mulher, liga pra polícia, um soldado americano poderia
Tipo, o exército americano poderia servir a isso, como polícia, entendeu? Por quê? Porque depois da guerra, né, a população explode. É como a gente vê no filme. É raiva, é desemprego, não é agradável pro governo americano você perder um governo como o governo japonês era, que é um governo já rendido e já, digamos assim, aberto, desculpe a palavra, mas arrombado pro que eles quiserem colocar ali, entendeu? E pra uma chance de um governo novo, entre aspas, revolucionário, incerto, e grande parte, né? Acredita-se que grande parte dos manifestantes tinham ideologias socialistas, então, não podia acontecer isso. Então, os Estados Unidos não pressionou bastante para garantir o governo japonês, manter o governo japonês longe dessas revoltas que aconteceram aí, creio, entre os anos 50 e 60, né? E também tem a questão do Japão ser um grande ponto estratégico na Ásia, né? Porra, é perto da Rússia, é perto da China, é perto do Vietnã, área estratégica de diversas coisas, culturalmente, industrialmente, politicamente. Com toda essa base dentro do filme, os Estados Unidos ele acaba sendo trocado pela Alemanha, se for comparado o filme com a história, e assim acrescentando um outro sentido dentro e ao longo do filme, né? É que nem eu e o Cid, a gente tá falando do Yamato, né? O Cid que me fez ver o Yamato. E assim, e teoricamente, assim, você vendo por cima, você acha lá que a raça alienígena, né, que eu me esqueci o nome agora, você acha, assim, de primeira vista que eles são, sei lá, os alemães, sabe? Eles têm um governo fascista, bonitinho lá, eles têm uma idolatração à imagem do líder e tudo mais. Eles fazem bem um modelinho fascista do jeitinho padrão, sabe? Voltando para a história de Jinro, que foi escrito por Mamoru Oshii, Jinro ele aborda uma questão mais psicológica de um soldado de dentro dos Kerberos, né? Dos Killzones. Tipo, o Sidney me corrija se eu estiver errado. Ele é um dos caras que definem a cara do Production ID, né? Com essa temática de futurista, de pós-guerra, né? Tipo, depois o Production ID vai tomar mais liberdade, mas ele define mesmo o que o estúdio ia se tornar. Tá ligado? E se você for ver o staff do Jinro, tipo, tem cara que trabalhava na Sunrise, digamos, saiu temporariamente da Sunrise pra ir trabalhar em Jinro. Tem cara da Toei, tem cara de outros estúdios, assim, foi um conjunto, né? Teve galera do Ghibli, tipo, foi um conjunto, assim, vamos fazer isso, foi sabe? Foi uma mesclagem, assim, dos melhores da atualidade, né? Sim, seja de animadores, de storyboard, de tudo, cara, sabe? Se eu não me engano, tenho certeza, até o novo diretor aí do novo filme do Ghibli, né? Aquele que é de uma menina do cabelo louro. O diretor dele, ele trabalhou como animador em Jinro, né? Tipo, então assim, o Mamoru, e eu também lembro que o Mamoru, quando eu tava pesquisando bastante sobre a Toei para fazer meu vídeo sobre história e tradição, o Isao Takahata ele cria um sistema chamado Authority, alguma coisa assim, que é basicamente o Jinro, né? O diretor ou o responsável pelo projeto, o que ele faz? Ele pega o roteiro, mas ele transforma o roteiro na história dele, sem modificar nada. Ele dá uma narrativa para aquela coisa, ele transforma aquela coisa na história dele. E o Isao Takahata, ele foi o primeiro a fazer isso lá no Horus, O Príncipe do Sol. Tipo, os únicos diretores que ao decorrer de cinema, assim, pelo menos, que depois vieram a usar esse Authority de novo, foi o Miyazaki e o Mamoru. Então, o cara é foda. Ele vale a pena destacar. Eles são diretores mesmo de cinema. Eles escrevem a história e dirigem. E na direção eles passam não só a mensagem do filme, do roteiro deles, mas também o estilo de direção deles, né? O ritmo, assim. Isso é coisa totalmente autoral, assim. É impressionante. E estava interessante, a gente tava falando que o Mamoru, ele também dirigiu Ghost in the Shell, né? E, tipo, ele só fez o roteiro do Jinro, ele não trabalhou como diretor, mas, assim, a narrativa do Jinro lembra demais Ghost in the Shell, sabe? Ele é como se o diretor fosse, tipo, o marionete dele. Eu faço isso, tal, isso. Porque, mano, você for pegar todos os filmes dele, é a mesma narrativa, assim, é lindo, cara.
E assim, é necessário você compreender essa narrativa dele, do propósito dela. Igual, tem um canal no YouTube aí que eu não quero citar, que falou que o filme de Ghost in the Shell é ruim exatamente por causa dessa direção do Mamoru, que é espessa, crítica, expressiva, não explica nada. É solta demais e não é fiel geralmente à obra original. No caso do Ghost in the Shell, o mangá, né? Porque o que? Ele pega, ele faz modificações pra mensagem que ele quer dar, entendeu? Ele não pega e adapta, tipo, igual o Beerhood faz com o Naruto, por exemplo. É que é o seguinte, né? O Mamoru Oshii, ele estudou cinema mesmo, se formou em cinema. E ele gostava de filmes de diretores europeus, tipo Federico Fellini, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, que é o seguinte, né? Que é um tipo de cinema que é mais meio parado, assim, de cenas, que vai para as sensações, você vai entendendo, assim, um ritmo bem lento das coisas acontecendo. É genial, assim. Não é igual filmes americanos que tudo vão acontecendo rápido demais, tudo é jogado e já dá uma explicação ali. A questão do Jin-Ho, né, é aí que tá, assim, que também que faz outros retardados criticarem o filme por causa disso. Porque essa questão do Mamoru Oshii, por que eu tava falando aquela coisa do Isao Takahata com Horus e ele criar um negócio chamado Authority, né? Acho que é Authority o nome, depois qualquer coisa eu peço pro me colocar aí na descrição do cast aí o nome certinho. Porque assim, você tá colocando o seu autoral em cima da narrativa de tudo, né? Como a gente tá falando aqui. Então você não tá seguindo o padrão de nada. Se você não tá seguindo o padrão de Hollywood, você não tá seguindo o padrão de, sei lá, filme clássico dos anos 30, enfim, você tá seguindo o seu padrão. E quem é que continua fazendo esse padrão na animação do cinema japonês? É exatamente o Miyazaki, que é aclamado por causa disso, e o Mamoru Oshii, né, o Mamoru. Mas por que o Miyazaki ele é amado em Hollywood e o Mamoru não? Porque o Miyazaki, a direção dele é autoral, é dele, é aquela narrativa dele, mas é aquilo, é pra todos os públicos, sabe? A história, tipo, é uma narrativa livre, gostosa. É receptiva pra todo mundo, isso, né? Diferente do Mamoru, que não é pra qualquer um, né? Porque Jin-Ho é expressivo, cara, é realidade, é crítica, entendeu? Tudo que é crítica não tem o mesmo sucesso, tá ligado? É aquele clássico, tipo, o que é agressivo não agrada a todos, sabe? E o que às vezes é mais ameno, o que é mais feito pra todos, possa ser que chame mais público. Entendeu? E rola até um preconceito. É preconceito não, mas uma desvalorização, né? Por ser uma animação, a pessoa não dá aquela confiança de ser uma crítica tão grande assim. Exatamente. O Mamoru Oshii prestando uma homenagem aos diretores, né, de cinema europeu que ele se inspirou, né? Que era muito normal nesses filmes terem, tipo, mais de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos da cena parada, assim, sem nada acontecendo, dando tempo pro leitor pensar e ter esse baque, essa sensação. O que está acontecendo, né? Nossa, isso é impressionante. E refletir sobre o mundo ali, né? Exatamente. Como a situação que eles se encontram, né? Estado emocional do Fuse, né? Que é bem colocado ali, da questão de ele tá naquela crise de ter matado a menina ou não, se ele podia ter salvado ela ou não. Você vê, né? Ele pegou algo totalmente clichê de soldado, que é: eu sou soldado por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu poderia matar um inocente. Mas você não vê isso, sabe? Você vê um cara totalmente vazio, querendo buscar o porquê que ele é vazio e entender isso, sabe? Eu acho também o que contribuiu muito para a expressão e crítica do filme é o traço, né? Porque eles são realmente japoneses. E isso volta naquela questão, porque é o Japão, sociedade ali sendo abordada, né? A crítica à sociedade japonesa, que fica ali quieta, né? Enquanto é culturalmente sobreposta, digamos assim, naquela questão dos Estados Unidos que a gente acabou de falar. E eu gosto muito, tipo, o Homem-Lobo, né, Jin-Ho, eu gosto muito daquilo do paralelo, né, dessa coisa que ele faz com a menina com o capuz vermelho, chapeuzinho vermelho, tudo, porque o filme é muito cru, seco, né, duro, é muito realista.
Então fica aquilo da história, fica aquela frase, né? Tipo, o homem é o lobo do homem, assim. Você vê eu diria, tipo, a maldade humana, a realidade mesmo acontecendo. É um filme diferente nesse sentido. Você não vai ver nenhuma solução mágica, assim, tipo de anime. Ninguém vai sair voando, ninguém vai ser salvo, não vai acontecer nenhuma mágica, assim. Simplesmente é a realidade, assim. Ninguém vai criar uma força do nada, é a realidade, né? Jogada na algo sua cara, assim. Que supere, né? O lobo devorando o próprio lobo, né? O homem é o lobo do homem, assim. A realidade crua, assim, humana, assim. O homem fazendo maldade com o homem, assim. E eu acho legal isso, não querendo spoiler o final, mas a Chapeuzinho, que é a menina, né, simbolicamente, eles ficam fazendo aquele joguinho de palavra, né, contando lá a história da Chapeuzinho. Aí, porque o lobo é o lobo o próprio homem é o seu lobo, né, o seu próprio monstro. Mas chega um momento, no final, que eu não quero contar, que até quem era pra ser, entre aspas, inocente, mostra também ser um possível lobo. Então é assim, é aquela coisa, você vê lobos onde você quer ver. Você quer ver Chapeuzinho Vermelho inocente onde você quer ver, sabe? Porque a Chapeuzinho Vermelho, ela pode estar ali com a roupa bonitinha, capuz inocente, mas ela é tão perigosa internamente, né? Porque a imagem é aquilo que você tá vendo de imagem. Por exemplo, o começo. A cena do começo é uma menina carregando uma bomba. Tipo, porra, velho, sabe? É uma menina fofinha. Por que é uma menina que tá carregando a bomba? Porque ninguém vai desconfiar de uma menina, sabe? Tipo, é uma criança. E é aquela coisa, é a Chapeuzinho Vermelho onde você quer ver. Da mesma forma que ele, que era um cara, digamos, lobo, um cara monstro, um cara fortão, gigante, lá com aquela armadura lá do exército, ele na verdade é uma Chapeuzinho Vermelho por dentro, sabe? Ele é o lobo por fora que tem sentimentos por dentro. Então é legal esse paralelo, sabe? Você vê lobo, você vê Chapeuzinho onde você quer, entendeu? Isso no filme impressiona muito, tipo, por causa dos acontecimentos do começo do filme, ele passa por uma transformação interna, né? Ele para pra pensar nos valores da vida dele. E no final ele toma aquela decisão, né? Independente da decisão que ele toma no final, ele, ao mesmo tempo que ele é um lobo, assim, também como todos os humanos, né? Você sente que ele passou por aquelas dúvidas, assim, mas no final ele teve que fazer a escolha dele. É um filme muito interessante, faz você refletir e pensar muito, assim. E é uma cena chocante o final, né? Porque, tipo, ela começa a citar exatamente o diálogo da Chapeuzinho e do lobo, né? É incrível. Jinro não é um filme pra todo mundo, você já tem que estar acostumado mais com esse tipo de narrativa ou com coisas diferentes, né, de diretores. Mas é aconselhável para todos verem, quem quiser conhecer uma trama realmente boa. Tipo, a pessoa vendo pela primeira vez pode achar o filme meio lento, parado, algum momento chato. Mas se você passar do meio e chegar até o final, você vai se surpreender, assim, com a realidade, com aquela coisa crua do filme. É um clássico, assim, realmente. Você tem que pegar os paradigmas que ele vai deixando no caminho, né? Essa questão toda. Vale muito a pena ver. Como a gente falou no começo, né? É um filme simbólico, né, cara? Ele usa ali um exemplo como expressão de crítica e o resto ele vai usando de simbologia pra você entender. Mas o que ele quer chegar, né? O alvo dele. Vamos dizer então que a crítica maior do filme seria essa questão da inocência. A inocência que você vê onde você quer, sabe? A malícia tá em toda parte. Também, né? Eu acho que ela vem em conjunta com a crítica ao povo japonês, daquilo que a gente tava falando. Tipo, um povo... Do orgulho? Não orgulho, mas que, entre aspas, como eu posso dizer? Foi com revolta ou não, com Black Bloc ou não, os Estados Unidos prevaleceu a predominância cultural ali, né? Então é uma crítica ao mesmo tempo que foi uma época de conturbar o Japão, né? Mas que é uma crítica à própria sociedade japonesa. Olha, esses caras estão explorando vocês, entendeu? Essa cultura está em cima de você. Bom, gente, vamos encerrando aqui o papo de Jinro, né? Foi bem legal, surgiu muito sobre direção, né? A questão do filme em si também foi abordada e, cara, o filme é sensacional mesmo. Tem algumas palavras a acrescentar, Cid? Eu acho que assim, quem quiser ver, entenda a crítica, sabe? Entenda as coisas.
Porque o legal da crítica é que você não pode retornar, né? Por exemplo, uma crítica social como a japonesa, né? A gente não pode fazer nada, assim. Eu, você, o Cisne. Mas o legal dessas críticas é que você pega, você toma o baque e você guarda aquele baque, né? Com aquela mente aberta. Você guarda pra você, né? Uma experiência ali que... Isso, é uma expressão de choque muito legal. Então eu recomendo isso, vão com mente aberta para quem quiser assistir. Saibam que vocês não vão ver algo padrãozão, vocês não vão ver o padrãozão Hollywood, né? Vocês vão ver algo totalmente disperso, totalmente novo. Você entender a direção é todo o ritmo sendo diferente, né? É uma questão muito importante, né? Porque a pessoa pode simplesmente deixar o filme de lado por ele ser um filme parado, entre aspas. É legal isso, né? Que a gente tá até falando, né? Ele é um filme parado, mas que não é slice of life. Exatamente, definiu muito bem. Tipo, no começo é um choque, né? Que você vê um filme parado que lembra muito, mas muito o ritmo da vida real, assim. Você se surpreende se você não tá acostumado a seguir narrativa. Aí se você der uma chance até o final do filme, você vai se surpreender com o final e vai... É uma experiência, é um ótimo filme, recomendo muito, assim, vale muito a pena ver de novo. O final, até o próprio final, né? Não é nada demais o final, mas é um baque, assim, porque a narrativa cria a sua mente pra aquilo, ela te introduz naquilo de uma forma que, porra, que final, fantástico, né? Isso é trabalho de direção. Não é nem tanto pelas reviravoltas de todo mundo ali, né? Porque ali já tá esperando algo porque, assim. A questão ali da Brigada dos Lobos, né? Ali, tipo, do problema de política que tá tendo ali na polícia, dos manifestantes, é tudo papel, né? Tipo, o concreto ali é a questão da sociedade japonesa e essa coisa do lobo e da Chapeuzinho. Veja o Jinro, né? Veja o Jinro, vale muito a pena. Falou, gente. Comente no cast, é muito importante você comentar e assista Jinro, isso aí. Falou. Valeu, gente. Falou.